Broncas e Barracos, 1992, 138 quilos. A noite de 7 de maio no Canecão foi uma das piores da vida de Tim Maia. Bebeu uma garrafa de Black Label pelo gargalo e cantou só 2 músicas, Vale Tudo e Telefone, e mesmo assim reclamando o tempo todo. Esse técnico de som é uma merda! Desceu do palco e foi até a mesa brigar com o técnico, mandando a Vitória Régia tocar Descobridor dos 7 Mares, que foi cantada inteira e repetida várias vezes só pela banda. O público não entendia nada, só ouvia os gritos de Tim na mesa de som. Voltou ao palco, cantou só os refrões de Do Leme ao Pontal e Um Dia de Domingo e deixou o resto com a Vitória Régia. O público gritava em coro, canta, canta, e alguns começaram a vaiar. Vão vaiar a voz de vocês, seus filhos da puta, não preciso de vocês, vão pra puta que o pariu. Tim perambulava trôpego pelo palco. Em heróica tentativa de salvamento, Sandra de Sá pulou na arena, pediu à banda para tocar Vale Tudo e começou a cantar. Chamou o Tim e ele veio cambaleando até o microfone e mandou: "Ô Coronel Antônio Bento, no dia do dia..." E finalmente saiu de cena sob uma chuva de vaias. No camarim, Tim chorava e bebia sem parar, implorava uma carreira de pó. Mas quem entrou foi o produtor do Canecão, Gerson Alvim, que foi compreensivo e disse que o contrato não seria cancelado e os shows seguintes estavam de pé. Mas cumpriu o doloroso dever de comunicar que os 40% a que o Tim tinha direito na bilheteria haviam sido confiscados pelo juiz da 15ª Vara Cível em benefício do empresário Paulo Roberto da Silva, que o contratara para 11 shows de playback em 1990. Flashback. Com a poupança e os depósitos sequestrados pelo Plano Collor, Tim estava precisando de dinheiro vivo e aceitara a proposta de fazer shows com playback, que ele odiava e jamais fizera, mesmo quando estava nas suas piores pindaíbas. Achava patético e ridículo cantar sozinho no palco com uma fita rodando. Então, resolveu levar o Piau para tocar uma guitarra ao vivo e, sobretudo, para lhe fazer companhia na longa noite por 4 clubes de subúrbio. Recebeu o dinheiro dos 2 primeiros shows, cantou meia hora em Gramacho e seguiram no radiotáxi para Saracuruna, perto de Caxias. No clube 446 Futebol Clube, segundo o Tim, o palco improvisado balançava perigosamente e ele mal ouvia a fita da banda nas caixas de som que roncavam e zumbiam. Cantou 2 músicas e sussurrou: "Estratégia, Piau", e sumiu para nunca mais voltar. Como sempre, ele não havia comparecido a nenhuma das audiências, fora julgado à revelia e condenado a pagar ao empresário lesado uma fortuna por quebra de contrato. A bilheteria dos 4 shows do Canecão não cobria nem metade do débito. O advogado Antônio Mali deu entrevista ao Jornal do Brasil. A penhora vai continuar até que seja pago o valor total da indenização. Cada vez que for se apresentar no Rio de Janeiro, Tim vai encontrar um oficial de justiça pronto para penhorar a bilheteria. Para piorar, Tim perdeu a causa trabalhista para os músicos que o processavam e foi condenado a pagar 16 milhões, o que, até em cruzados novos, era uma fortuna. Como não pagou, a justiça apreendeu e leiloou a sua bracinca e começaria a arrestar a bilheteria dos seus shows. E só não conseguiu penhorar o apartamento da Barra porque Tim jamais registrara a certidão em cartório. Para mim, a boa notícia era ser o novo diretor artístico da Warner, onde teria liberdade para fazer tudo que sempre sonhei em discos, como me garantiu o presidente da companhia ao fazer o convite. A parte ruim era que, uma semana depois de assumir, o Plano Collor congelou os depósitos e poupanças e a Warner recebeu da matriz americana ordem de cortar tudo.
A economia era de guerra e fui obrigado a refletir sobre as inutilidades da liberdade criativa quando o presidente me confirmou que eu poderia fazer tudo o que quisesse, só que não haveria dinheiro para nada. Sem um tostão para produzir, com o sertanejo dominando o mercado de discos, eu passava os dias conversando e ouvindo música em minha sala, quando ia. Ou então em Sevilha, onde dirigia os shows brasileiros na Expo 92. Meses de pasmaceira depois, o amigo Jairo Pires me procurou com uma proposta irrecusável. Tim Maia queria lançar um disco ao vivo com a gravação do seu show no Olímpia de São Paulo. O registro era de ótima qualidade, mas ele precisava refazer algumas vozes e instrumentos no estúdio e depois mixar. E queria um levado de $15 mil como adiantamento e royalties de 16%, que lhe renderiam cerca de $200 mil se o disco vendesse 100 mil cópias. Implorei ao presidente e ao diretor financeiro da Warner e consegui o dinheiro. Avisei a Tim e Jairo que o contrato estava fechado e a grana disponível em dólares, como ele queria. Passei um mês delicioso com Tim e Jairo, indo todas as manhãs para o estúdio Impressão Digital na Barra e passando os dias vendo um mestre trabalhando, me divertindo e aprendendo. Nenhum problema, a não ser uma padaria perigosamente próxima que Tim visitava com frequência, alternando sonhos doces e laricas variadas com os charos que torrava no estúdio, ao custo de um mínimo de 2 quilos a mais para cada um dos participantes no final dos trabalhos. Em junho, o disco foi lançado com grande sucesso. Era o primeiro ao vivo de Tim Maia e tinha um ambiente que levava o ouvinte para a pista, para dançar e para namorar com seus grandes hits e para rir das suas piadas e brincadeiras. As primeiras críticas foram ótimas. O departamento comercial estava entusiasmado. O disco era tão bom que poderia até furar a barreira sertaneja e chegar a 100 mil vendidos, um milagre na época. Feliz da vida, abri o jornal O Dia e vi uma ótima crítica. Ao lado, uma entrevista de Tim Maia, dizendo que tinha sido roubado pela Warner. Virei um Tim Maia. Enfurecido, mandei-lhe um fax desaforado, dizendo que eu tinha dado exatamente tudo que ele tinha pedido, sem sequer pedir descontos ou fazer contrapropostas. Que ele era um idiota por não distinguir as pessoas que gostavam dele e o respeitavam das que o exploravam. Que não ia mais ouvi-lo quando ele telefonasse de madrugada, chorando, se dizendo solitário e reclamando que não tinha amigos. No fax eu dizia assim: se você trata seus amigos assim, não pode se queixar de solidão. Você merece. Peguei pesado. Estava puto e muito magoado com a injustiça e com a vergonha que havia passado publicamente pela leviandade dele. Depois de tanto tempo, eu deveria conhecê-lo melhor. É claro que na ética comercial Maia, se alguém pagava o que ele pedia sem discutir, era um sinal claro que ele deveria ter pedido mais, que estava sendo roubado. Uma questão de estilo. 2 dias depois, outra surpresa, maior ainda, no mesmo jornal. A minha carta inteira reproduzida em facsímile, esculhambando Tim Maia. Não precisei pensar muito para saber quem havia enviado aquele fax para o jornal, se eu não havia mandado para ninguém a não ser o Tim Maia. Só um doidão como o Tim poderia entregar para um jornal um documento que o arrasava, contando tudo de errado que ele fez e, com todos os motivos, o acusando de traidor, ingrato, irresponsável, leviano e péssimo amigo. Era o sutil estilo Maia de pedir desculpas. Pouco depois, a voz inconfundível ao telefone. Ô Nelson Mota, nós estamos parecendo 2 velhas rabugentas batendo boca na calçada. Eu acho que nós devemos estar na andropausa, que é a menopausa masculina, meu irmão. E estouramos numa gargalhada.
Em plena Eco 92, com mais de 100 chefes de Estado no Rio de Janeiro e o exército policiando a cidade, o Circo Voador montou uma programação especial que teria como uma de suas estrelas Tim Maia. Aí uma repórterzinha perguntou: "E o que é que o Tim Maia tem a ver com ecologia?" "Tudo, minha filha, eu adoro verde." E Tim sacou um baseado do bolso e acendeu enquanto a imprensa se esbaldava. "Sou membro militante do PVB, Partido Verde do Bom." À noite, sob a lona do circo, o público bronzeado parecia vindo diretamente da praia. Tim cantou durante 3 horas e comandou um grande bailão funk ecológico, dizendo que era uma resposta aos que o criticavam pelas faltas de um canecão. Atualidades judiciárias. Tim ganhou em primeira instância o processo contra a BMG e a Som Livre por Paixão Antiga, na trilha da novela Tieta, mas a gravadora recorreu. E pior, Tim não cantava na TV Globo havia 3 anos e atribuía a perseguição à briga com a Som Livre. E ameaçava processar a emissora por isso. "Isso é desumano. Nem no fundo musical do show da Xuxa eu posso cantar. Assim, as crianças crescem sem saber quem é o Tim Maia." A vice-presidência de operações da Rede Globo desmentiu. Não existe nenhuma proibição de Tim Maia se apresentar na TV Globo. Apenas os produtores nunca têm certeza se ele comparecerá. Na sua primeira temporada no Imperator, um imenso cinema do Meyer, transformado na melhor casa de espetáculos da cidade por Luiz Oscar Niemeyer, Tim fez shows superlotados na sexta e no sábado e foi visitado pelos Corvo e bicado em $11 mil para o empresário dos playbacks. No domingo, não apareceu. "Não vou dar dinheiro para vagabundo." O juiz da 15ª Vara Civil determinou ao ECAD que retivesse todos os direitos autorais de músicas de Tim Maia para pagamento de dívidas judiciais. Sua Fiat Uno foi penhorada. Era seu último carro. A Ordem dos Advogados não gostou de ouvir que Tim contratava 2 advogados para um tomar conta do outro e o intimou a se retratar. Enquanto dava uma entrevista, foi visitado por um oficial de justiça da 8ª Vara de Falências e Concordatas. A Microservice cobrava judicialmente pela prensagem dos discos clássicos da Bossa Nova, que nunca tinha sido paga. Tim anunciou que estava processando o jornal O Dia, que havia publicado uma matéria sobre a Noite dos Horrores no Canecão, na qual o repórter dizia que, depois do show, Tim ligou o aspirador de pó no camarim, e ele exigia uma retratação, e um levado. Felizmente, eu fui poupado. Eu ia processar o Nelson Motta porque me chamou de idiota naquela carta, mas já estou gastando dinheiro demais com advogado, é processo em cima de processo. Ufa, que alívio! Por muito menos, o crítico Antônio Carlos Miguel, do Globo, grande fã de Tim, foi ameaçado de morte. Em sua matéria Fórmulas da MPB Brega, uma panorâmica do momento musical, Miguel fazia uma crítica elogiosa do disco ao vivo, dizendo que Tim dava qualidade e consistência até a um repertório brega. Eu sou um cantor brasileiro, recebi você na minha casa e fui traído. Tu conhece o Comando Vermelho, meu irmão? Tim berrava no telefone. Toma cuidado com seus filhos, você vai acabar com um tiro na boca, seu filho da puta. Separado de Elisete, Tim trazia sua vida privada a público em várias entrevistas. Sartei fora do casamento depois que descobri que ela estava tendo um trelelê com um sobrinho meu. Não foi o Ed Mota, não. Foi outro sobrinho. E não foi só ele, não. Só eu que não sabia. Foi uma tremenda porrada. Ainda sofro muito com isso. Para esquecer, dizia que estava comendo de 2 a 3 garotas de programa depois dos shows.
Graças a Deus estou solteiro, ainda mais agora que a faixa etária diminuiu e só tem cocotinha. É que show excita muito, meu irmão. Você canta 2 horas para aquelas cocotinhas, tudo soltando aquele cheirinho. Aí não tem jeito não, tem que descarregar. E aí é só telefonar. Por favor, eu queria uma pizza e 2 putas.